A paz do Senhor para todos, bom dia, ótimo dia na presença do Senhor. Aqui diretamente dos estúdios de Pregai, pela Rádio Veste de Salvação, para você que está ouvindo. A mensagem da Palavra de Deus nesta manhã está lá em Romanos 12, a partir do versículo 9, Romanos 12 a partir do versículo 9, que tem o que? O amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Que Deus possa tocar em cada coração, que venhamos entender, venhamos ver como Deus tem falado no nosso coração e colocarmos em prática para que Deus venha trabalhar, venha tocar e venha fazer a diferença em cada um de nós. E isso só o poder de Deus pode fazer. Que tenhamos esse pensamento. Hoje, dia 6 de janeiro, começando o ano já, pregando a palavra de Deus. Eu terminei o ano passado, 2025, iniciei 2026, na virada do ano também na pregação. Então Deus tem abençoado. Se Deus tem abençoado, nós temos também que fazer aquilo que Ele pede que nós façamos, que é Mateus 10:8, dás de graça o que recebeste de graça. Não devemos cobrar a palavra de Deus. Então é isso que vem sendo feito. Que agora em 2026 continue sendo feito novamente. Que nós não venhamos desviarmos, mas venhamos permanecer firme na presença de Deus. Vamos para a palavra. Romanos 12, a partir do versículo 9, que diz: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, aqui já começa o seguinte: o amor seja não fingido. Nós não devemos fingir o amor. Nós temos que ter um amor sincero. Um amor que não venha aborrecer a pessoa, mas sim venha aborrecer o mal e venha praticar o bem, apegai-vos ao bem. O que significa? Que nós temos que ser sinceros em tudo que fazemos, não só numa parte. Sempre sincero em tudo que fazemos, para que venhamos bem. Porque já começa falando do amor, porque sem amor nada seremos, Então, vamos começar falando nisso. O 10 diz, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então aqui diz o quê? Que o amor tem que ser fraternal, tem que ser um amor fraterno, um amor que venha a ajudar e não a prejudicar. Então temos que amar de coração, fazendo aquilo que o Senhor nos manda, que é amar uns aos outros, Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então nós devemos honrar aquele que nos honra. E aquele que não nos honra, nós devemos fazer o quê? No decorrer do caminho vai falar. Então começamos aí. O 11 diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Nós temos que servir ao Senhor. Mas servir o quê? Em oração, em jejum, na obediência. Se vê o seu irmão precisando de algo, oferecer ajuda. É isso que está falando. Então, você fazendo isso, você está servindo ao Senhor. Servir ao Senhor não é só ficar dentro de um templo fechado dando glória, não. É você fazer na prática. É você mostrar para aquela pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, saber da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é para ser praticada. Aí você vai e esquece a Bíblia lá e não pratica, não. É para ser praticada no dia a dia. Cada dia você saber o que responder, o que falar de acordo com a palavra de Deus. Sendo assim, nós estamos servindo a Deus. O 12, Romanos 12, 12 diz: alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai na oração. Às vezes você ora e a resposta não vem. Você tem que fazer o quê? Desistir? Não. Você tem que perseverar, você tem que ficar firme e não parar na caminhada, sempre seguindo em frente. Então aqui diz o quê? Perseverai na oração. A oração tem que ser constante. A cada dia você orar, a cada dia entregar a sua vida a Deus. Se não aconteceu aquilo que você pediu, voltar a pedir e ficar aguardando. Porque aqui diz o quê? A perseverança é você não desistir, é você caminhar sempre perseverando na oração e não largando aquilo que você pediu. Alegrai-vos na esperança. Você tem que ter esperança, tem que ser paciente, mesmo estando na tribulação, mesmo todos querendo o seu mal, você tem que ser paciente.
tem que ser uma pessoa que possa ouvir, uma pessoa que possa entender. Olha, estão falando de você, obrigado, continue falando. Tem que ser assim, né? Chegar, tá falando o quê? Não, tá falando de você. Que seja bom, seja ruim, problema dele. Mas pelo menos está falando, está lembrando de você. Pelo menos alguma coisa você fez que a pessoa está lembrando de você. Então vamos lá, o Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Comunicar com os santos aqui se eu estou precisando de algo, o irmão Marcelo não está sabendo o que eu estou precisando. Eu tenho que comentar com ele. Então eu vou comentar, eu estou precisando de quê? Eu estou precisando, às vezes, de uma palavra amiga. Às vezes aquela pessoa que fala com você, ela sente necessidade de um abraço. É uma das coisas que eu evito fazer, né? Devido a muitos processos que estão acontecendo aí, eu evito abraçar as pessoas. Mas se as pessoas me abraçam, eu retribuo. Agora de mim mesmo é mais difícil, porque eu estou sempre vigilante nesse caso aí. Então vamos lá. Comunicar com os santos as suas necessidades. Comunicar é você falar para a pessoa. Às vezes precisamos sim de uma palavra amiga, precisamos de uma oração, e às vezes não somos humildes para chegar para a pessoa e falar: ore por mim. Não, você tem que pedir. E você que está me ouvindo aí, onde você estiver, continue orando por mim, porque suas orações têm chegado. E graças a Deus eu fechei 2025, um ano próspero, um ano abençoado em todas as áreas. E em 2026 comecei o ano bem e eu pretendo terminar o ano bem. Por quê? Porque na presença de Deus somos mais do que vencedores. Então você que está orando por mim, continue orando. E se você ainda não está nas minhas orações, mantenha contato comigo que eu vou colocar vocês na minha oração. Pode ser aqui, pode ser no monte, pode ser na igreja. Então eu vou estar sempre orando por vocês. E Deus vai fazer esse ano 2026 ser um ano próspero, ser um ano abençoado na sua vida, em todas as áreas. Não adianta você ter uma área próspera e outra não. Não adianta você ter um amor e não ter algo para sustentar esse amor. Não adianta você ter um trabalho e não ter um amor. Você tem que ter tudo para que você esteja próspero e viva bem. Porque a prosperidade não é só material, nem financeiro, mas sim espiritual. Você ser uma pessoa que todo mundo possa ver o seu nível de espiritualidade. Ver quando você ora, Deus te responde. Isso é muito bom. Então vamos lá, comunicar aos santos a sua necessidade e seguir a hospitalidade. A hospitalidade é o quê? Ter aquele amor genuíno. 14. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. A Bíblia diz que nós temos que abençoar aquele que está perseguindo nós. Ou seja, se eu sou perseguido, eu tenho que botar o joelho no chão e orar pelaquela pessoa. Não para Deus matar, mas para Deus continuar, que ele fique firme na presença dele e possa ver que cada vez mais que ele está nos perseguindo, nós estamos subindo. Cada vez mais que eu sou perseguido, cada vez mais eu consigo alcançar os meus objetivos. É isso que ele tem que ver. E ele vendo isso, ele vai dizer assim: eu vou esquecer essa pessoa, porque cada vez mais eu persigo ele, cada vez mais ele sobe. É assim que Deus tem prazer, de nós estar sempre abençoando aquele que vos persegue. A pessoa persegue você, você ora por ele, para que Deus venha libertar o coração dele, para que o coração dele venha estar limpo. Jeremias 4,14 diz: limpai os vossos corações. Então, o nosso coração tem que estar limpo. Então temos que abençoar aquele que vos persegue, porque se nós não abençoar, não tem como Deus nos abençoar. E o 15 diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Essa é uma das partes que é muito engraçada, porque quando você está alegre, todo mundo quer se alegrar com você. Quando você está fazendo aquele churrasco delicioso, aquela carne gostosona, todo mundo está com você se alegrando. Culto de ação de graça. Meu Deus, que graça maravilhosa. Aí é comida, é bebida, todo mundo junto. Mas quando você está na pancada, está chorando, todo mundo larga você. Você fica sozinho. Aqui diz o quê? Aqui diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Chorar com os que choram é mais difícil, porque ninguém quer chorar com os que choram, quer se alegrar. Então esse é um dos versículos que mais é falado: alegrai-vos com os que se alegram. Sim, todo mundo vai querer se alegrar. E chorar com os que choram. Será que todo mundo vai querer chorar com os que choram? Não, não vão querer. Eles preferem se alegrar e não chorar. É isso que acontece aqui nos nossos dias. Aí o 16 diz: sede unânimes entre vós,
Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos das humildades. Não sejais sábios em vós mesmos. Quando nós pegamos a nossa sabedoria para ganharmos sucesso, fracassamos. Nós temos que ser sábios em Deus. Se Deus permitir, vai acontecer. Se não permitir, não vai acontecer. O 17. A ninguém tornei mal por mal. Procurar as coisas honestas perante todos os homens. Por mais que as pessoas tentem ser desonestas com você, você tem que ser honestas com ela. Primeiro com nós mesmos, né? E depois com ela. Porque às vezes a pessoa não está vendo, mas os olhos de Deus estão vendo. E você terá aquela cobrança. Então temos que ser honestos, tanto conosco como com a pessoa que é o nosso próximo. O 18 diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui diz que nós temos que ter paz e não guerra. Se alguém procura guerra conosco, nós temos que mostrar-nos a paz e não a guerra, porque senão fracassamos. A pessoa vem guerrear, você vai com a paz, você vai com amor, você vai com alegria. É isso que está falando aqui no 18. O 19 diz: não vos vingueis a vós mesmo, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Aqui diz o quê? Que nós não devemos nos vingarmos, mas deixarmos na mão de Deus. Tudo que fizer de ruim conosco, entregar na mão de Deus, porque Ele vai guerrear por você. É isso que está falando. Não é você querer fazer justiça com as próprias mãos, mas sim entregar na mão de Deus aquilo que estão fazendo para você de mal. E Ele vai cobrar daquela pessoa. É o que está falando aqui, não sou eu não. Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não sou eu que estou falando, é Romanos 12, 19. Então não tenho nada a ver com isso, estou passando apenas o que está escrito. Aí o 20 diz: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quem é o inimigo que você vai querer dar de comer? Você quer mais que ele morra de fome. Qual é o inimigo que você vai ajudar? Você quer mais é que ele se ferre para lá, não é isso? Mas a palavra diz o quê? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá comida para o inimigo. Essa é uma das partes que só aqueles que estão no Espírito conseguem fazer. Porque os que não estão, eles querem guerra. Eles não querem fazer isso. Então que viemos observar essa parte aqui. E o 21 e o último: não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui diz o quê? Não deixe o mal te vencer, mas vence o mal com o bem. Por mais que as pessoas venham para você querer fazer o mal, você tem que mostrar que o bem é melhor. E a pessoa vai entender e vai terminar praticando o bem. Por mais que ela não goste, ela vai ver: nossa, ele é diferente, ele faz as coisas totalmente diferentes. Então vai querer fazer o bem para aquela pessoa, para aquele que está no seu próximo, que está do seu lado. É isso que está falando nessa manhã, que iniciamos o ano fazendo diferente, fazendo as coisas diferentes, porque se fizermos todos iguais, não vai dar certo. Olhando a nossa mão, nós estamos vendo que tem 5 dedos e nenhum são iguais, todos são diferentes. Então como é que você vai ser igual àquela pessoa que está fazendo errado? Não, você tem que ser diferente, tem que fazer as coisas totalmente diferentes, para que venha surgir efeito e Deus venha trabalhar em nossa vida. Já estou quase terminando aqui a palavra, que você possa entender, possa ter conhecimento da palavra de Deus, que nessa manhã o mais importante é o amor. O mais importante é você saber fazer aquilo que Deus manda você fazer. Porque a Bíblia, ela é um manual, mas é um manual que nós colocamos em prática. Se nós praticarmos o que está escrito aqui, nós vamos bem. Não é o que o homem fala, porque o homem é falho, né? Jeremias 17:5 diz o quê? Maldito o homem que confia no homem. Então nós temos que ser o quê? A pessoa está pregando, a pessoa está falando, será que está escrito isso mesmo? Será que essa visão é essa mesmo? Tem que analisar, porque se você não analisar, você não vai saber. Às vezes a pessoa, de tanto ler a Bíblia, ele começa a querer fazer do jeito dele, e não é. Então, cada pessoa que esteja vendo a pregação, analise a sua Bíblia, veja se está escrito isso mesmo. O que foi pregado está escrito? Está escrito. Porque se não tiver na Bíblia, é antibíblico, então você não deve fazer. Aqui diz que nós temos que tratar todo mundo com amor. Aí lá fora diz que não. Eu trato como me tratam. Se me tratam com ignorância, eu trato com ignorância.
e você não pode, tem que tratar com amor. Às vezes eu sou xingado e falo obrigado, muito obrigado, a pessoa não entende nada, ele está agradecendo, tem que agradecer, porque através dali a pessoa vai ver uma diferença em você, e sempre andar da melhor forma possível, fazendo sempre aquilo que Deus tem colocado em cada coração, de bom, não de mal. E eu vou fazer uma oração aqui para encerrar aqui, e vou falar a você que tem acompanhado aqui, Marcelo Mesquita, do canal Ide Pregai, que se inscreva no canal se você não for inscrito. Se você já for, não se inscreva, não vai se inscrever. E dá o like para que o YouTube entenda que isso é muito importante. Às vezes tem 800 pessoas vendo o vídeo, apenas 2 likes. Aí quebra o canal acha que não é importante. Então a importância do canal, que ele entende, é através dos likes. Quanto mais like tiver, vai dizer assim, não, o pessoal gostou do vídeo. E vai indicar para mais pessoas. Porque o objetivo aqui é expandir o Evangelho, expandir a palavra de Deus. Seja eu, seja quem estiver pregando aqui, o objetivo é esse. Não é pelo dinheiro. Nós estamos fazendo pelo amor, né? Mateus 10:8, sem cobrança nenhuma, dado de graça o que recebemos de graça. Então, quem igreja quiser me convidar, desde que eu esteja a tempo, só a partir de fevereiro agora, por enquanto até fevereiro eu não posso, não ter mais tempo na agenda, até fevereiro, a partir de fevereiro, eu já posso pregar em qualquer igreja, só que eu não cobro nada, é de graça, Mateus 10:8, deixa bem claro isso. Em qualquer igreja que eu vá, a pregação é de graça. Então você que quer que eu pregue, é só falar diretamente comigo. Tá? E Deus vai ajudando cada um. Todos vocês que estão ouvindo, muito obrigado. Vocês que estão aí em Ceará-Mirim, um grande abraço, estão ouvindo lá em Ceará-Mirim. Vocês que vão receber o vídeo também vão assistir, muito obrigado. Igreja Semente Via, Pastor Emanuel, tá? E todas as igrejas dele. Natal, Rio Grande do Norte, né? As igrejas também aí. O pessoal de Bom Pastor, Mãe Luísa, que estão ouvindo, vão assistir esse vídeo. Muito obrigado pelo carinho. Vocês de Nova Cruz, Santo Antônio, todos aí, um grande abraço. Eu não posso falar o nome de todo mundo, senão vai vencer o dia aqui eu falando. Então tem que ser assim rápido, porque aqui o raio tem que ser rápido, né? Nós não podemos demorar. Então que Deus possa, o pessoal do Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul também está ouvindo. Um grande abraço para todos. Apesar que eu não conheço muito, mas todos têm um grande abraço aí. Pessoal de Tubarão, Santa Catarina também, um grande abraço, também estão ligados lá. Não vou falar, mas estão ligados, sei que estão ligados. Então, que todos vocês possam ficar na presença do Senhor. Vou fazer uma oração para encerrar, em nome de Jesus. E vocês que querem também estar ouvindo ao vivo a rádio Veste de Salvação, vai estar no rodapé o link do rádio. Você pode baixar aí e ouvir ao vivo todas as programações aqui. É uma rádio que tem só evangelizar. Não tem nada que não seja do evangelismo, é só para evangelizar. E vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu entrego cada irmão, meu Deus amado, que está em Tua presença. Visita, Pai, trabalha em cada coração. Liberta, meu Deus amado, dá conhecimento de espírito. Coloca, meu Pai, a vontade de Te buscar cada vez mais, Deus. Eu entrego cada um, Pai. Toque em cada coração e cada mente e liberta. Em nome de Jesus, que 2026 seja ano próspero em todas as áreas. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Graça e paz.